Na aula de hoje, a gente vai bater um papinho sobre padronização. A ideia aqui hoje é saber como desenvolver, como trabalhar um critério, como trabalhar um padrão. Não existe assim, eu 100% a maneira correta, mas o que acontece? Como toda qualidade ela é embasada em documento, em critério, em padronização, em manuais, e isso é muito importante para a gente garantir que todo mundo faz igual. E, sobretudo, quando eu tenho uma auditoria interna, ele vai auditar com base em quê? Não, com base no que as pessoas fazem. Então, nem todo documento via ISO, e lá está escrito se tem que deter, reter ou eter o documento, você vai precisar. Mas, no dia a dia, quando a gente tem um auditor interno e ele não é da área, vale muito pena, até para você ter entre um colaborador e outro e fazer uma verificação. O que eu indico já de antemão quando você tem um procedimento, vocês podem até ter a equipe da qualidade que ajuda a padronizar o documento, né? Instrui como fazer, mas é muito importante cada área conseguir fazer o seu. Porque são eles que estão no dia a dia. Não a qualidade lá, descrever o procedimento do cara, vem aqui, faz e vai lá e fala, está aqui o seu procedimento. Não. A não ser que a gente tenha uma área que é muito produtiva e não tem ninguém que executa. Então, você fica lá do lado dele, fica filmando, fica fazendo. Mas se você tem uma área de gestão e tem alguém que possa fazer, indico que vocês repassem isso. Bom, o que acontece? Os procedimentos documentados que descrevem as melhores descreve melhor o passo a passo do que a gente faz. Deve ser uma documentação viva. Então, por que eu coloquei essa palavra documentação viva? Porque o procedimento, ele não pode ser aquele documento que você fala assim, não, aqui ninguém pode mexer. E por quê? Porque se eu crio algo que fala que ninguém pode mexer, e é algo que a gente está em transformação, eu travo o processo de melhoria daquele procedimento. E ele tem que ser fácil de revisar e de mudar. É claro que a gente vai indicar alguma coisa assim, pelo menos num tempo mínimo, para você fazer uma revisão, criou um procedimento, faz um teste de pelo menos 15 dias ou um mês para realmente verificar se está acontecendo, se não está acontecendo, e o que precisa ser alterado. Então, normalmente, a primeira revisão de um documento, ou de um procedimento, ou de um manual, ele acontece com menos de um ano. Não precisa necessariamente esperar um ano. Por quê? Porque é normal, quando você lança um documento, a gente ter essa situação de que a gente precisa fazer uma revisão antes, porque muita gente começa, olha, mas isso daqui a gente esqueceu de colocar, aquilo ali a gente, na verdade, não está fazendo bem do jeito que a gente tinha falado antes, ou que a gente imaginava, tá bom? E a ideia é que ele elimine o desperdício, e elimina mesmo, porque a gente está trabalhando muito com consistência, com padrão, não ele elimina erro, a ideia trabalhar com os procedimentos padrões é uma ideia, ou instrução operacional também, que vai muito de acordo com o passo a passo da instrução, da execução do trabalho, ele reduz o erro, tá? E trabalha fortemente no processo de melhoria contínua. O que acontece com a situação de procedimento? Vocês conhecem isso daqui? A sequência de Fibonacci, ela é uma sequência que ela encontra assim, vários trabalhos da natureza, né? Ela está na natureza, ela tá em obras, ele é matemático. E o que tem a ver uma sequência de Fibonacci no nosso momento de padronização? O nosso cérebro, querendo ou não, nós somos matemáticos. Nós raciocinamos. Quando a gente coloca alguma coisa que faz sentido e de que a gente consegue trabalhar com a parte óbvia, com metodologia, o cérebro aceita e ele repete. Okay? Então, a ideia, quando a gente fala em padronização, e a ideia, quando a gente fala em documento e em manual, é lembrar que nós, como ser humano, a gente também precisa da repetição para conseguir fazer e fazer com que aquilo vire um hábito, né? Lembra, de novo, que a gente está falando aqui muito sobre cultura da qualidade assegurada. Cultura da qualidade assegurada me requer hábitos, me requer mudanças de comportamento. Então, falei mudança de comportamento, e aí a gente está fazendo realmente uma sequência e uma lógica dentro do seu dia a dia para buscar com que isso aconteça. E para que isso aconteça, tem que fazer sempre, e da mesma maneira. E o procedimento, ele não necessariamente precisa ser feito somente na área de operação, da parte do processo. Você pode falar assim, como ligar e desligar uma máquina, como ligar um aparelho, como fazer
qualquer relação ao maquinário, ao procedimento de calibração, como fazer uma calibração. Então, assim, eu posso tanto ser do processo, quanto eu posso ser um procedimento de própria máquina, sabe? Por que isso é importante? Porque eu evito que o meu operador fique procurando como fazer, ou que ele erre, porque ele tem vergonha de perguntar. Então, quando eu falo assim, ó, quer ver quando você vai numa tinturaria, vou falar um exemplo de um vaporizador, eu não sei se vocês conhecem tinturaria, mas eles têm um vaporizador, ele pode ou não trabalhar lá com um vapor. E aí eu tô assim, abre vapor, fecha vapor, um monte de registros. Se a gente não coloca uma sequência lógica para o cara fazer, primeiro se abre esse, depois se abre aquele, depois, opa, não esquece de fechar isso daqui, opa, aquilo ali, ó, aquele barômetro tem que estar em tanto por cento, aquilo ali tem pressão, aquilo ali tem vapor. Se a gente não tem isso muito estipulado certinho, a chance da gente errar, sobretudo quando é um operador novo, é muito grande. Então, o procedimento, ele não serve só para você executar o trabalho, como também você preparar o seu trabalho, que é preparar o seu equipamento. Depois, algumas práticas que a gente vai conversar. A gente faz as codificações. Isso aqui são dicas, ok? Não é padrão mundial, não é. São dicas que a gente trabalha. É você trabalhar com várias codificações. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Primeiro vou sempre trabalhar com dois dígitos, vou trabalhar com 3 dígitos, vou trabalhar com 2 letras, 5 números e 2 pontos de revisão, vou trabalhar. E a primeira coisa, antes de começar a fazer todos os procedimentos da empresa, é garantir que toda a sua documentação esteja padronizada. Exemplo, quando eu vou falar de codificação de setor, então nós vamos chamar os setores. Quais são os nossos setores? Vão ser estilo, engenharia, modelagem, pilotagem, recebimento de matéria-prima, ou sala de malhas, tem gente que chama, almoxarifado, corte, costura, bordado, estampa rotativa, enfim, vocês vão começar a perceber e codifiquem. E aí vocês vão tomar uma decisão. Eu dei aqui um exemplo com 3, mas isso aqui é um exemplo. Então, o importante tem que ter a mesma quantidade de dígito. Aí vamos pensar, tá bom, agora eu vou fazer tudo nosso procedimento? Não precisa. E qual que é a diferença de fazer um procedimento ou um documento técnico? Existe diferença? Qual que é a diferença de eu colocar no manual, num procedimento ou num documento técnico? Então, como que funciona a classificação de documentos? Eu tenho manuais, eu tenho documentos técnicos, eu tenho instrução operacional, eu tenho procedimento operacional padrão, que são os POPs. Então, assim, como é que eu classifico o documento? Outra que vocês precisam ter antes de sair fazendo um monte de procedimento. Ou então dar uma reavaliada no que vocês têm, porque a gente trabalha com a lista mestre, certo? Então, a nossa lista tem lá setor, código, procedimento, quem é o responsável, ou quando a gente tem um sistema que já faz isso, fica mais fácil ainda, que você faz via sistema. Qualitim, Qualiex, são exemplos de sistema que já trabalham assim. A gente também tem, depois, tá bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou codificar o documento. Eu tenho classificado? Tenho. Então, como que eu vou... O que é cada um? Os nossos POPs, que são POP, vai ter o procedimento operacional padrão. Então, como que a gente vai codificar um documento nosso? Aí eu dei um exemplo aqui. Então, o nosso procedimento do laboratório vai ser o POP.lab, exemplo, 001, 3 dígitos. Por quê? Porque eu posso ter no máximo 999 de procedimento para o laboratório, tá bom? Tá excelente. Pelo amor de Deus. Mas, Milena, por que a gente pode ser só 2 dígitos do jeito que vocês acharem melhor? Quando vocês têm um sistema por trás, normalmente você segue a sequenciamento de codificação do próprio sistema que ele já te traz essa possibilidade. Quando não, estabeleçam. Então, eu vou chamar de POP lab.001, 2.00, ou ponto 00. O que significa isso? E aí eu vou seguir isso para sempre, porque nós vamos fazer um procedimento dizendo assim, pessoal, segue aqui para todo mundo como fazer um procedimento. E aí nós vamos explicar isso para eles. Então, vai ter lá a classificação, primeiros 3 dígitos nossos, classificação, ponto, mais 3 dígitos, o que são? Setor, ponto, 2 pontos, vírgula, o que vocês quiserem, tracinho, underline, não sei. Eu dei um exemplo aqui, ponto, os 3 dígitos de sequenciamento dos documentos referente àquele setor, referente àquela classificação. Aí, ponto, 2 pontos, 00, 01, 02, que é o quê? Que é o número, a quantidade de revisão que passou por aquele documento.